comecei a ler a carta da minha filha, basicamente ela estava me dizendo, eu estava no início da carta, que ela tinha ido embora com o meu sogro e que ela não iria mais voltar. Quando eu li que ela tinha ido embora com o meu sogro, eu já, comecei a me tremer toda e eu achei que isso era o pior. Só que quando eu fui continuando lendo, a minha sogra simplesmente começou a bater na minha porta pedindo pra eu abrir desesperada. Eu comecei a me tremer mais ainda, meu marido tava dormindo ainda, eu falei, pronto, ele deve ter deixado uma carta também e ela veio aqui pra poder ver o que tá acontecendo e eu comecei a me desesperar porque era como eu falei pra vocês. Eu vi os olhares dela, mas eu achei que nunca fosse acontecer. E em que momento que eles estavam se relacionando ao ponto de fugirem juntos? Eu abri a porta pra minha sogra, com a carta na mão, assim, bem desesperada. Minha sogra também estava com uma carta na mão. Ela começou a chorar muito, falou, então é verdade, eu não acredito. A sua filha tá aqui, eu falando que não, que eu tinha acordado, procurado ela não tava, a roupa não tava, e eu tinha recebido uma carta. E ela também. A minha sogra, ela simplesmente entrou em transe. Gente, ela entrou em transe. Ela começou a chorar, saiu entrando, sentou na mesa com a carta dela na mão. Só que eu não consegui terminar de ler a carta que a minha filha tinha deixado. Só li o começo porque a minha sogra estava basicamente desolada e eu estava morrendo de vergonha. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, porque era minha filha e eles sempre tinham tratado ela como neta. Só que aí o meu marido acordou, começou a perguntar o que estava acontecendo. Eu falei pra ele o que tinha acontecido, que a nossa filha tinha fugido com o pai dele. Ele também entrou em desespero, começou a tentar acalmar a mãe dele. Só que a mãe dele ficou tão em choque que ela começou a falar: eu não acredito que ela fez isso comigo, eu amava tanto ela. E a gente entendeu que ela estava falando em relação a, amor de neta e vó, Então eu fiquei ali do lado dela, comecei a pedir desculpa, falando que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu ia tentar ligar pra ela, que isso não era possível, que eu não acreditava que ela tinha feito isso, que eu nunca pensei em uma coisa dessa. E a minha sogra, ele parecia que ela não tava escutando o que eu tava falando, porque ela começou a ficar em choque, ela começou a falar, meu Deus, eu não acredito então que ela escolheu ele, que não sei o quê, e começou a virar esse caos. Só quando ela falou, escolheu ele, eu ainda tava pensando que era em relação ao amor de vó e neto e tal, e fiquei, sogra, mas poxa, ela gostava tanto de você. E aí a minha sogra olhou pra mim e falou, eu sei que ela gostava de mim, como que eu vou viver sem ela? Eu já comecei a achar um pouquinho dramático. Ela não tava preocupada com o marido dela. Eu falei, ela não tá preocupada com o marido dela que minha filha roubou o marido dela? Não. Ela, como é que eu vou viver sem o cheiro dela, sem o beijo dela? Aí eu já falei, o quê? Eu falei, não entendi. Só que ela não falava. Ela começou a chorar. Eu sentei na cadeira, em choque também, porque notoriamente elas também tinham um caso e eu não tava entendendo isso. Comecei a ler a carta dela de novo. E conforme eu fui lendo, eu fui entendendo. A minha filha simplesmente começou a se relacionar com o meu sogro quando ela tinha 16 anos. E a minha sogra descobriu quando ela tinha 17. E também começou um relacionamento com a minha filha, porque ela simplesmente cortava pros dois lados, tanto a minha sogra quanto a minha filha. Só que o meu sogro não sabia que elas também tinham um caso, e basicamente a minha sogra falou, pode ficar, a gente vai